Olá! Uma audiência pública no dia 5 de junho marcou a abertura da revisão do Plano Diretor de Ouro Preto. Além do plano, algumas leis correlatas ao documento também serão reformuladas. Vale dizer que o Plano Diretor é um documento obrigatório para todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes. Agora, uma etapa importante desta revisão está prestes a começar: as oficinas participativas. E para dar mais detalhes de como estão os trabalhos de revisão dessas leis aqui no município, eu converso agora com a Camila Sardinha, que é secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Ouro Preto. Camila, seja bem-vinda à TV UFOP e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, uma oportunidade única para a gente conseguir envolver as pessoas de forma mais efetiva na revisão. Camila, explica para a gente o que é o plano diretor. A gente pode dizer que é uma espécie de fotografia do que a gente quer para os municípios? Eu não diria uma fotografia. A fotografia é exatamente o momento que a gente está passando agora. O plano diretor é quase um manual que orienta o desenvolvimento da cidade. Então, é a gente fazer essa fotografia da cidade hoje, no nosso caso como uma revisão, e tratar e fazer de que forma que a gente quer alterar a fotografia. Talvez um Photoshop seria o final desse processo, no sentido de que a gente faz esse diagnóstico, que é o que a gente está tratando agora com as oficinas e com a leitura técnica, para depois pensar e traduzir em leis, em diretrizes, em parâmetros, o que a gente quer, de que forma que a gente quer que a cidade cresça. Para onde crescer, de que forma crescer, onde pode ser ocupado ou não, em função de risco, em função de questões ambientais, como a gente pode pensar a mobilidade urbana, melhorar o trânsito da cidade, o transporte público, o acesso aos equipamentos, né? Então, é bem fazer essa fotografia da cidade hoje e pensar como que ela vai ficar, vai ser uma fotografia mais bonita, mais inclusive, mais relevante para os próximos 10 anos. E Camila, o plano diretor ele também atenta-se à questão da mineração aqui no município? Sim, bastante. Na realidade, a mineração é um dos temas que a gente vem tratando e discutindo por hora internamente, né, na questão técnica, no sentido de que ela influencia quase todas as outras diretrizes de um plano diretor, que é o uso e a ocupação do solo. Então, onde você pode ou não pode ter, por exemplo, áreas residenciais. Assim, eu não vou prever uma área residencial ao lado de uma mineradora, porque há muitos impactos, né, relevantes que atrapalham a vida, né, do dia a dia e do descanso das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a mineração influencia na mobilidade urbana, no âmbito de que há transporte de carga, no âmbito de que há poeira, né? Então essas questões, a mineração ela passa meio que transversalmente por praticamente todas as questões do plano diretor, que são tratados no plano diretor, inclusive a cultura, né? Um espaço que ele tem, por exemplo, ele é tombado, ele tem algum tipo de tombamento municipal, que tem um registro de uma festa que é importante, a mineração ela não pode acontecer nesses locais, inclusive a legislação já prevê isso, e é tratando, né, nessa amplitude da mineração que a gente vem pensando dentro da revisão do plano diretor. E o plano diretor, ele é pensado a curto ou a longo prazo e como ele é colocado em prática, Camila? O plano diretor ele é pensado, entre aspas, a curto prazo, no sentido de sua revisão mesmo enquanto processo. A nossa previsão são 18 meses para que a gente consiga entregar à Câmara Municipal todas as minutas de projeto de lei, que é do plano diretor, da lei de uso e ocupação de solo, da regularização edilícia, do Código de Posturas também revisado, da revisão e aí da elaboração do Código de Obras e Edificações e da regularização fundiária, e ainda a revisão do Plano de Mobilidade Urbana. Então, nesse sentido, o processo, a meu ver, é a curto prazo, mas ele é pensado como um documento que vai tratar a cidade para os próximos 10 anos. Então, por isso a importância que esse processo de 18 meses ele seja extremamente participativo e o mais efetivo possível no território de Ouro Preto. E como que ele é colocado em prática? Ele é colocado em prática, né? A legislação, ela vira diretriz para as coisas acontecerem mesmo no município. Hoje, por exemplo, a gente tem uma lei de uso e ocupação do solo que dá zoneamentos, que é como se caracterizasse as áreas do município. Então, tem locais que eu posso verticalizar ou criar edifícios de tantos andares. Alguns outros eu não posso, por questões ambientais, por questões de preservação cultural, né, da preservação do patrimônio cultural. Então, isso é muito da vida prática.
que é a questão da aprovação dos projetos, das autorizações, enfim. Além de se tratar também, por exemplo, de você ter as áreas de preservação permanente ao longo dos rios, ao longo dos córregos. Então, isso tudo fica dentro da legislação e ela acontece no momento que ela define essas diretrizes e depois, ao longo do tempo, com a governança dessa estruturação, através de todas as secretarias do município e ainda, incluindo ainda a fiscalização. Camila, a última revisão do plano diretor foi há mais de 15 anos, né? De lá para cá a cidade cresceu. Quais são os principais pontos aí de revisão desse plano diretor de agora? Essa é uma das grandes importâncias da revisão do plano diretor agora, no sentido dele ser o mais participativo possível para que a gente consiga entender o que aconteceu efetivamente na cidade, no território e como as pessoas vivenciam e tratam disso. O plano diretor ele é de 2006, então ele realmente, a gente deveria atualizá-lo a cada 10 anos de acordo com a lei federal e foi sendo postergado. São diversos pontos, principalmente essas questões de crescimento da cidade, para onde eu posso crescer, sem nenhum tipo de óbice para a questão ambiental, que a gente possa crescer sem áreas de risco, né, pensando nos espaços que são os melhores espaços para serem ocupados, para onde eu posso crescer, pensando na geração de emprego e renda, e aí entra a questão da mobilidade junto, né, de que forma que você vai pensar que as estradas possam dar conta de produtos que possam ser fabricados e levados ao comércio, né? Então, a gente parece que o plano diretor é muito fora e muito longe da vida do dia a dia das pessoas, mas ele exatamente trata do dia a dia da vida das pessoas. E como a cidade realmente é muito dinâmica, ela acontece ao longo do tempo, as pessoas vivem, as pessoas trabalham, as pessoas buscam oportunidades, então a lei vai ficando realmente para trás, literalmente ficando para trás. E a gente precisa fazer a leitura dessa dinâmica de 2006 até hoje e tratar do que deu certo, do que é interessante, do que é potencialidade e aquilo que não deu certo, de que forma que a gente pode melhorar. Camila, a questão dos riscos em períodos chuvosos é uma das principais preocupações dos moradores de Ouro Preto, tanto da sede quanto dos distritos que sofrem principalmente com o acesso das estradas, né? Como o plano diretor pode ajudar a diminuir esses riscos? Na realidade, o plano diretor ele vem trazendo a leitura de que locais são esses, né, os locais de maior risco, e se pensar numa estrutura urbanística, uma estrutura de estradas, de investimentos em infraestrutura, que trate o risco minimizando-o. Então, com efetivamente obras de infraestrutura que minimizem riscos de áreas que já são ocupadas mesmo, e lembrando que as estradas é um pouco mais complexo se pensando no território de Ouro Preto, que é muito vasto. E aí a gente tem a questão de áreas, por exemplo, rurais, em que não há ocupação muito adensada, mas que ali não há problemas de risco. Então, eventualmente, as estradas ficam sem poder ter o trânsito, enfim, acaba deixando algumas comunidades, algumas localidades ilhadas. Então, se pensar mesmo em infraestrutura. E a questão hídrica também é um ponto de discussão aqui no município, né? O plano diretor ele também abarca essa questão? Abarca tanto nas questões ambientais, de preservação ambiental. Ouro Preto a gente sabe muito bem disso, que Ouro Preto é de uma grande importância para recursos hídricos. A gente tem diversas áreas de Ouro Preto que são unidades de conservação e áreas de proteção ambiental, muito em função do seu recurso hídrico. E aí a gente conseguir permanecer com que esses locais e essas áreas sejam preservadas, porque é isso que garante que a gente seja possuidor de um recurso hídrico relevante, e ainda se pensar na discussão do que o recurso hídrico ele significa do acesso às pessoas, né? Então, todas essas questões também são discutidas, né? Principalmente nesse momento das oficinas, e de alguma forma tratadas através de diretrizes. A gente precisa entender que o plano diretor e as legislações, elas se tornam diretrizes de crescimento para o município. E que precisa, dentro desses documentos, ser dito de que forma, ao longo do tempo, que isso tem que ser implantado. Que aí você vira sistemas e trata especificamente, então, da governança da administração, que não é uma governança de governo municipal, mas sim uma governança de Estado, é uma proposição para 10 anos, então não é
É uma lei que precisa ser cumprida por seja qual for, né, administrador que esteja dentro do município de Ouro Preto. E, Camila, de que forma a população está sendo mobilizada para participar das discussões do plano diretor, né? Como nós podemos contribuir aí com a revisão desse documento? Pois é, a gente está iniciando agora as oficinas participativas, elas iniciam agora nessa quinta-feira, dia 20, em Lavras Novas e Santo Antônio do Leite. A mobilização local já está sendo feita desde o final de semana, e aí é isso mesmo, é mobilizadora porta a porta, conversando com as pessoas. A gente tem uma equipe que a gente contratou, né, pela consultoria da Fundação Gorsex, que faz todas as tratativas, liga para as lideranças comunitárias, liga para as associações e para as pessoas envolvidas na comunidade que tem algum trato muito mais fácil de comunicação com a própria população. E isso vem sendo feito desde o final de semana e em todas as oficinas isso vai acontecer. A gente tem um apoio irrestrito da FAMOP. A FAMOP tem sido uma parceira muito importante nessa parte da mobilização, assim como a comissão de acompanhamento, de revisão do plano diretor, que efetivamente é o órgão de controle social. Vocês podem auxiliar bastante nesse auxílio aí de colocar as datas, os locais, chamar mesmo as pessoas para que elas possam participar, porque esse que é o momento mais importante, para ser muito sincera, da revisão, que é o momento que as pessoas realmente falam, que elas vão falar dos seus problemas no seu bairro, no seu distrito, vão falar daquilo que elas gostam, daquilo que elas não gostam, o que está dando errado, o que está dando certo, qual que é o potencial que se tem. A gente vê um potencial de economia criativa no município de Ouro Preto de uma forma fabulosa. Então, a gente conhecer mesmo bem mais de perto essa população, porque essa leitura de como Ouro Preto hoje se vê, é ela que vai ser base para que a gente consiga transformar isso, e isso é o nosso objetivo, que é traduzir isso em diretrizes e legislação. Camila, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. É um prazer estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Como disse a Camila, nós devemos aproveitar esse momento de revisão do plano diretor para dizer o que está dando certo e o que precisa melhorar onde nós moramos. Por isso, é importante a participação de todos nas oficinas que vão acontecer na sede e nos distritos. Elas começam no dia 20 de julho e seguem até o dia 12 de agosto. O cronograma completo você encontra no Instagram da Prefeitura. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.